Meus irmãos, a paz do Senhor, louvamos a Deus por esta manhã deste domingo, dia 5 de abril de 2020. Mesmo diante da situação que nós estamos vivenciando, mas o Senhor tem nos concedido a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos, neste domingo, iniciando uma série de 13 lições bíblicas do nosso segundo trimestre e fomos privilegiados pelo Senhor em recebermos este presente da parte de Deus, onde nós vamos estudar sobre a epístola de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Esta epístola, ela é muito rica, tá? Porque nela trata do plano da salvação, nela o apóstolo aborda a santidade da igreja, nela ele aborda vários assuntos, tá? E nesta manhã, para principiarmos, para iniciarmos esse trimestre, nós temos o primeiro capítulo e o tema da nossa lição hoje é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, como todo início de trimestre, a gente sabe que a primeira lição é uma lição de apresentação. Ela não traz assim aquela aprendizagem maciça como da terceira, da quarta lição em diante, quando você já está bem familiarizado com o assunto em si, é mais fácil de você memorizar. Mas eu digo, como disse Paulo, segundo a graça que o Senhor nos der, nós iremos estudarmos esse assunto de forma que aquilo que vier ao meu coração, através da palavra e do Espírito Santo, eu vou passar para os irmãos. Até mesmo porque as nossas revistas, elas não são difíceis da gente entender. Por quê? Porque cada um de nós temos um manual na mão, tá? E com certeza o melhor manual que nós temos na mão é a própria Bíblia, né? Porque essa revista que nós manuseamos ela, que não está sendo o caso do início desse trimestre, mas a Bíblia Sagrada em si, ela já é a carta magna de Deus falando ao nosso coração. Então nós temos como textual: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, verso 2. Nós temos como verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Tá? E nós temos aí uma série de leituras diárias, né? Como os irmãos estão bem familiarizados, tá? E nós temos também a nossa leitura bíblica em classe. Né? Para você que não está com a revistinha, você pode abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 1 e 2. E depois retorne um pouquinho atrás e abra em Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Então ele inicia a sua carta dizendo assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos 19, de 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós
já o Espírito Santo quando creste, e eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, e perguntou-lhe, então, em que sois vós batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto, em Jesus Cristo. E quando ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. Tá? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graça ao teu nome, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Aprove a Deus, Senhor, que esta palavra ela possa adentrar em nossos corações e que ela possa abrir o nosso entendimento para compreendê-la e entender o propósito de Deus através desta palavra. Nós te louvamos, rendemos graça ao Senhor pela vida dos irmãos que nesta manhã saíram de seus lares para ouvir a sua palavra. Esta palavra que Paulo disse que ela é muito digna e é fiel de toda aceitação. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, o objetivo geral desta lição, nesta manhã, é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Tá? E nós temos também os objetivos específicos, que estão aqui abaixo. Aqui, ó. Primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Tá? Então, nós temos também como ponto central, o ponto central desta epístola. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o seu corpo. Tá? Então, esse é o ponto central da nossa lição. Muito bem. A nossa introdução, nesta manhã, ela vai nos falar o seguinte. A Epístola aos Efésios, denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas, nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Tá? Eu quero abrir um rápido parênteses aqui, quando nós falamos de aperfeiçoamento, nos traz à memória o capítulo 4 desta epístola, quando Paulo ele escreve o seguinte, dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí no verso 12 ele vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Tá? Então, nesse estudo desta
primeira lição, nós vamos ter a oportunidade de prestarmos uma adoração ao Senhor e, ao mesmo tempo, adquirirmos o aperfeiçoamento para a nossa caminhada. Segundo o texto aí, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, segundo a medida da nossa fé. Então, na medida que a gente vai caminhando, na medida que a gente vai seguindo nos caminhos do Senhor, a gente vai se aperfeiçoando. Na verdade, é como disse o sábio Salomão, que a nossa luz é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até amanhecer o dia. Tá? Então, a pessoa aceita Jesus como Salvador e na verdade, existem algumas pessoas que se aperfeiçoam rápido. Tá? Existem aquelas pessoas que têm uma facilidade de daqui a pouco já está, você dá oportunidade para ele já pega um texto, ele já fala alguma coisa naquele texto. Se você convida ele para louvar, ele já tem uma facilidade de louvar. Se você convida ele para trazer uma saudação, ele traz uma saudação rápida. Mas existem aquelas pessoas que não têm assim, esse aperfeiçoamento tão rápido. Né? Mas, de acordo com esta carta, estudando ela, nós vamos adquirir este aperfeiçoamento. A autoria e data. A autoria, conforme o costume da época, a autoria inicia a carta declarando a sua identidade. Ou seja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo, ele se apresenta como o autor desta carta e ele já se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. E até em outras cartas ele também inicia como o servo de Jesus Cristo. Né? E por aí se vai. Tá? E o livro de Atos menciona que ele se chamava de Saulo. Esse nome Saulo era um nome hebraico, mas que também era conhecido por Paulo. Atos 13:9. E em hebraico, Saulo. Tá? E em hebraico, Saulo. Que significa solicitado. Provavelmente, segundo o comentarista aqui, né, ele buscou em algumas fontes, e provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já o significado do nome Paulo nos chama bem a atenção. Significa pequeno. Não é? E eu quero abrir outro parênteses aqui, quando ele mesmo escrevendo na carta que ele mandou para o Coríntios, ele disse que o Senhor pega as coisas vis, aquilo que não é, para confundir as que são. Então, este nome Paulo significa pequeno, e nós sabemos da forma que Deus usou tanto Paulo, né, que antes era Saulo, antes da sua convenção, antes do seu encontro com o Senhor. Assinatura apostólica. 13 cartas de sua autoria apostólica, 13 cartas de sua autoria apostólica, se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Talvez se Paulo, isso aqui eu não busquei em fonte nenhuma, mas eu posso pensar aqui que talvez se Paulo se identificasse ainda como Saulo de Tarso, como era mais conhecido,
ele teria dificuldades de evangelizar os gentios. Por quê? Porque os gentios, eles conheciam a história de Saulo. Eles sabem que Saulo, ele foi um perseguidor da igreja do Senhor. Inclusive, quando ele teve um encontro com o Senhor, e que o Senhor chamou Ananias para que ele se dirigisse até a casa de Saulo, do então Saulo, Ananias, ele, mesmo como um homem de Deus, mas ele tremeu na base. Por quê? Porque ele sabia da história de Saulo. Ele sabia que Saulo foi um defensor da Igreja Católica Apostólica Romana e que ele não aceitava outra doutrina, a não ser a que ele aprendeu. Então, por isso que Paulo opinou mais por ser identificado como Paulo, tá? Para levar esta mensagem salvadora ao mundo gentílico. Romanos 11, 13. Outro detalhe relevante e a reivindicação de sua autoria apostólica, ou melhor, de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus. Tá? Você vê isso em Efésios 1:1. Paulo, ele não se tornou um apóstolo por vontade de homem nenhum. Ele se tornou-se um apóstolo, na verdade, por vontade de Deus. Tá? E isto é, não escolhido por homens. A sua carta, a carta dele à igreja da Galácia, no capítulo de número 1 e no verso de número 1, Paulo nos dá bem a entender isso. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos. Tá? Então, Paulo, ele não tornou-se um apóstolo assim, por vontade de homem, mas foi um apóstolo que recebeu um chamado direto do Senhor. Como os irmãos conhecem, o chamado de Paulo foi um chamado muito bonito. Ele teve um encontro com o Senhor em uma das muitas investidas que ele dava contra os cristãos. Ele teve um encontro com o Senhor e ouviu aquela voz do Senhor aos seus ouvidos, quando disse: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Paulo não estava num combate contra a igreja. Paulo estava combatendo contra o dono da igreja. Porque, se nós voltarmos um pouquinho atrás, o Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, o Senhor afirma bem claro: pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós louvamos a Deus porque nesse momento que nós estamos vivenciando, estamos praticamente como Cristo em casa. Na verdade, nós estamos quase como que Cristo em casa. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos o Senhor lá em Daniel, capítulo 12, o Senhor já falava do crescimento da ciência, que a ciência ia se multiplicar. E nós louvamos a Deus que nós agora, como igreja reservada, como igreja, eu não vou dizer parada, mas como igreja que não está saindo para fora, ela está tendo a oportunidade de se utilizar dessa tecnologia para levar ao coração dos irmãos uma palavra de ânimo. Quem sabe na manhã desse dia, você já disse: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais ficar dentro de quatro paredes, na verdade, sem ir à tua casa.
Mas, querido, lembre de uma coisa, nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, ninguém pode nos deter, tá? Mesmo assim, a distância, mas nós temos essa tecnologia aqui que leva ao coração dos irmãos uma palavra de ânimo e de conforto, tá? Então, voltando à nossa lição, uma epístola da prisão. Olha só, Paulo escreveu esta epístola, ele estava em prisão. Vamos lá, a epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Olha só, Paulo estava preso. Fisicamente, ele estava preso. Tá? Fisicamente, ele estava preso, como relata aqui o texto. Por esta causa, capítulo 3, verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Olha só, Paulo estava preso, fisicamente falando. Mas a palavra do Senhor, ela tinha livre curso. Ele não podia ir. Fisicamente, ele não podia estar em cima do púlpito ou na sinagoga ministrando a palavra. Mas ele mandava, ele escrevia a carta, ele escrevia e alguém conduzia aos irmãos daquela ocasião. Tá? E eu quero me lembrar aqui que eu escutei um pastor comentar também que a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja privilegiada, porque escola bíblica dominical, quem vai ministrar? Paulo. Ensinamento da palavra? Paulo. Quem vai pregar à noite? Paulo. Então, essa igreja, ela teve esse privilégio. Mesmo Paulo em prisão, mas as mensagens eram distribuídas à igreja através do Espírito Santo na pessoa de Paulo, usando os apóstolos daquela ocasião, os dirigentes daquelas congregações. Tá? Então, ela foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. É o texto que lemos. O preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, 6:20. Tá? Tudo isso. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, registrada em Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Quer dizer, todas essas congregações, todos esses locais que foram fundados, quem sabe deles que foi fundado pelo próprio Paulo, mas ele se tornou prisioneiro de Cristo, tá? E simplesmente de lá ele mandava essas cartas aos irmãos. Eu me lembro bem de Filipenses capítulo 4, versículo 19. É um versículo que acende a nossa chama, alegra a nossa alma, quando Paulo diz em 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo. Tá? Então, Paulo, ele traz esta palavra de ânimo aos irmãos na ocasião. Tá? Então, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região mediterrânea, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62, tendo Tico como o seu portador. Esse
esse membro desta igreja aqui, ele era aquele, a gente pode até colocar como, ele era o carteiro. Ele era aquele homem em que Paulo usava para direcionar as suas epístolas às determinadas congregações. Muito bem, aí está a explicação do primeiro tópico. E o segundo tópico, para a gente ganhar tempo aqui, nós temos o destinatário. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, o atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Ruas principais pavimentadas em mármore e colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 5.000 habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25.000 espectadores. Próximo dali ficava o estádio, onde a pista de corrida e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens e como também entre homens e animais. Então, esta aqui é a descrição da cidade de Éfeso. O segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Cidade abrigava um templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído também em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, de prata, vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, esta cidade era uma cidade em que o povo era muito religioso, tá? Mas quando chegou o apóstolo Paulo com o evangelho genuíno, né? Porque nós sabemos que quando o evangelho genuíno chega, a religiosidade, ela desaparece. Né? Nós temos exemplo na Bíblia. O próprio Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era uma mulher que defendia uma religiosidade. Né? Ela defendia isso. A ponto dela dizer para Jesus, não, nossos pais adoraram aqui. E é recomendado que a gente adore aqui. Aí Jesus responde, Deus é espírito. Importa que os que eu adorem em espírito e em verdade. Então, a religião na época era com base nessa deusa, por nome Diana. Né? Era a deusa da fertilidade. Era uma mulher em que as pessoas se prostravam a ela. Mas quando Paulo chega com o evangelho genuíno, aquele evangelho que João diz em 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então o povo foram liberto dessa religiosidade. Tá? Terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus moradores durante 3 anos. Atos 20, 31. Quando chegou em Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas, conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Atos 19, 5 a 7. E em seguida evangelizou os judeus na sinagoga, por um espaço de 3 meses. Atos 19, 8. Por um espaço de 3 meses. E com alguns judeus
e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Interessante, né? Naquela ocasião já havia esse costume de se alugar salão para fazer o trabalho evangelístico. Muito bem. Então, meus queridos, nós temos aqui, ainda dentro desse mesmo ponto aqui, desse terceiro subtópico, Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E em seguida Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. O quarto subtópico, que eu não vou comentar muito, porque a hora já foi embora, a saudação, a epístola. A saudação é a mais breve dentre os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Aí ele diz assim, ó, graça e paz. É uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto ao destinatário, nós temos, a maioria dos intérpretes consideram que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos, de maioria gentílica e de muitas igrejas na Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole. Então, nesta manhã, nós queremos ser grato a Deus por este momento que nós passamos estudando esta belíssima lição, e aprove a Deus que no próximo domingo nós estaremos retornando. Que o Senhor abençoe as suas vidas e que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém.